Bom dia, estamos aqui novamente para ensinar a palavra de Deus de uma forma simplificada. Nós falamos a respeito, no estudo passado, a respeito se Enoque subiu ao céu ou não. E agora também nós vamos explicar a respeito do profeta Elias, que muitos dizem que foi arrebatado ao céu, Deus levou ele para o céu de uma forma miraculosa, coisa incrível, mas a Bíblia não diz desta maneira. O próprio Jesus já desfaz isso. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e versículo 13, o próprio Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Então já está descartada a possibilidade de Elias ter subido ao céu. Mas vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2, e falar sobre essa história. É uma história até bonita, uma história que os irmãos criaram, coisa maravilhosa. Ele subiu para o céu, Deus arrebatou, ele não viu a morte. Foi isso mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso utilizar a minha fé, dizer, mas ele subiu porque eu acredito. Não, não é o que eu acredito, é o que a Bíblia diz. E o próprio Jesus já desfez isso, que ninguém subiu ao céu. Quando ele disse ninguém é ninguém, nem Enoque, nem Elias, nem ninguém, somente Jesus, porque foi aquele que desceu do céu. Ele desceu e subiu novamente, e mais ninguém. Então já está descartada a possibilidade de Enoque e Elias ter ido para o céu. Mas vamos ler o texto, o que a Bíblia diz. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, vamos ler do 11, que diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Observe uma coisa, a Bíblia não diz que ele subiu para o céu, a Bíblia diz que ele subiu ao céu num redemoinho. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 e o versículo 2 de 2 Coríntios, ele nos explica que ele teve uma visão que subiu até o terceiro céu. Isso quer dizer que há 3 tipos de céu: o céu das estrelas, céu da atmosfera e céu habitação de Deus. Então Elias subiu no redemoinho ao céu. A Bíblia não diz que ele subiu no redemoinho para o céu. Já descarta esta possibilidade de pensamento. Então existem 3 tipos de céu e aqui não foi especificado, só diz que ele subiu ao céu, mas com certeza ele subiu ao céu da atmosfera, que geralmente no redemoinho faz isso, transporta muitas coisas de um lugar para o outro. É o que o texto quer dizer, porque a palavra transladar, a palavra arrebatar, significa tirar de um lugar para outro, como aconteceu com Tiago, que estava junto do eunuco, lá no livro de Atos. De repente ele foi transladado, foi arrebatado, mas ele apareceu em outro lugar. Então já está descartada essa possibilidade aqui nesse texto, que Elias foi para o céu. A Bíblia diz que subiu ao céu no redemoinho. Então vamos lá. Elias, ele aparece depois. A Bíblia nos mostra que Elias ele aparece dando um decreto. Lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, se você for ler 2 Crônicas 21, você vai ver que o profeta Elias ele aparece dando um decreto. Mas como é isso? Ele apareceu aqui? Será que era ele mesmo? Será que esse decreto não foi antes? Olha, ele deu um decreto para o filho do rei Josafá. O rei Josafá é contemporâneo de Eliseu. E quando o rei Josafá assumiu o reinado, Elias já tinha sido elevado, já tinha sido transladado de um lugar para o outro. Isso quer dizer que anos depois, o profeta Elias apareceu dando este decreto. Ele deu o decreto ao filho do rei Josafá. Se nós observarmos e pararmos e olharmos a cronologia, nós vamos ver que anos depois
Elias reaparece, mas não como profeta, porque ele já tinha passado o seu ofício de profeta, porque Deus já tinha determinado, lá no capítulo 19 de 1 Reis, já tinha determinado que Elias ungisse um dos seus profetas, um dos seus alunos, no caso Eliseu, para lhe substituir. Então Elias foi substituído por Eliseu no ofício de profeta. Então, quando ele sumiu através do redemoinho, saiu do lugar para o outro, nós observamos pelo texto e pela carta que ele escreveu, anos depois, que ele viveu num lugar recluso, num lugar isolado, já que ele não exercia o seu ofício de profeta. Então, meus queridos irmãos, está explicado, Elias não subiu para o céu, porque o próprio Tiago disse, o meu irmão Jesus, ele diz uma frase bastante interessante. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e o céu foi cerrado por 3 anos e 6 meses. Observe que ele tinha as mesmas paixões, que ele tinha os mesmos pecados que nós. Como é que um homem com o mesmo pecado, como é que o homem com as mesmas paixões ia subir para o céu de uma forma extraordinária? Não. Já falei, Jesus Cristo é a primícia, o primeiro a ter o corpo transformado, o primeiro a ter o corpo ressurreto foi Jesus. Então ninguém foi ao céu primeiro do que Jesus. Ninguém tem capacidade de auto se salvar, a não ser pela morte de Cristo no Calvário. Então não adianta você dizer, mas eu acredito. Não, não é o que você acredita, é o que Jesus diz. Que Deus abençoe e guarde essa palavra no seu coração.